Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Ramon e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês como colocar widgets no Jupyter Notebook e utilizar o Python aqui para criar gráficos dinâmicos e também alterar tabelas dinamicamente, entre outras coisas. Vamos lá, eu criei esse documento no Jupyter Notebook para fazer dois exemplos com vocês e explicar mais ou menos como que a gente pode fazer essas interações dinamicamente. E a gente vai precisar aqui de 4 bibliotecas, que é o Pandas, que é uma biblioteca para manipulação e análise de dados, o Plotly, que é para gráficos interativos, o Seaborn, que é para visualização de dados também, o IPyWidgets, que é o principal aqui, que seria para controle dos widgets interativos no Jupyter. Então, se vocês quiserem dar uma olhada na documentação de cada um, é só clicar aqui, que já está com o hiperlink. Mas o principal é o IPyWidgets. Então vamos dar uma olhada breve aqui. Aqui na documentação do IPyWidgets, a gente tem uma abinha aqui que é de Widget List, e aqui a gente consegue ver todos os widgets que dá para a gente utilizar dinamicamente no Jupyter. Então aqui é uma lista bem grande. Aqui começa com os sliders, o jeito dos sliders, né? Dá para até interagir com eles aqui. Dá para ver tela de progresso, dá para ver caixinha de texto, entre muitas outras coisas, botões, telinha de password, também dá para utilizar. Dá para usar HTML aqui também, entre várias outras animações. Para os nossos exemplos, eu não vou utilizar todos os widgets, senão ficaria gigantesco aqui o notebook, mas eu vou utilizar alguns interessantes e mostrar para vocês a base de como fazer com qualquer widget. Então, basicamente, vocês conseguem replicar aqui da maneira que eu vou explicar para qualquer um desses widgets aqui. É só verificar na documentação e alterar as coisas necessárias no código. Para começarmos, se vocês não tiverem essas bibliotecas instaladas, instalem aqui pelo pip. É só descomentar e rodar aqui. Então ele vai buscar todas as bibliotecas aqui, tanto o Pandas, Plotly, o IPyWidgets e o Seaborn, e vai instalar. Aqui dá para ver que no meu está tudo instalado. E também temos que ativar a extensão dos widgets, que é com esse comando aqui. Então a gente vai rodar aqui também. O meu tá mostrando aqui que já está validado, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, importar todas essas bibliotecas. Então a gente vai importar aqui uma a uma. E aqui no IPyWidgets eu estou importando os principais, que são os widgets, o método de interação, para ele plotar aqui nas nossas células, né, do Jupyter Notebook, e o display, que é para também ajudar a mostrar na tela algumas coisas em específico, como por exemplo os data frames que a gente vai manipular aqui no Pandas. Aqui para o primeiro exemplo, a gente vai carregar uma base de dados do Seaborn, que chama Chips, e esse dataset de Chips, ele é basicamente um dataset bem utilizado em alguns testes de análise de dados e ciência de dados, que a gente pode aprender aí para fazer gráficos, entre outras coisas. E a gente vai utilizar aqui algumas informações relevantes. Para contextualizar, esse dataset, ele é um dataset onde a gente tem o valor total de uma conta de restaurante e o valor da gorjeta que foi dado. E aí, além disso, a gente tem outros dados aqui, né, como o gênero, se a pessoa é fumante ou não, o dia da semana, e também o horário, né, se foi no jantar, se foi no almoço. E aí a gente consegue fazer aqui várias interações com esse dataset, mas a gente vai utilizar aqui o valor mínimo da conta, a gente vai utilizar o valor máximo e também o gênero do cliente, né? Então a gente tem aqui masculino, feminino e todos. No caso aqui não vai aparecer todos, mas a gente vai utilizar o todos para englobar todo mundo. E de início é isso. A gente vai ver aqui no código, que o código é relativamente grande, mas eu vou explicar passo a passo. Primeiramente de tudo, a gente precisa de uma função que ela vai servir de atualização, ou seja, ela vai receber ali alguns parâmetros e ele vai atualizar conforme a gente mudar. Antes de tudo, eu vou rodar tudo aqui para vocês verem como que vai funcionar. Então, eu vou rodar aqui. A gente tem um widget, né, que verifica a conta mínima. Então, aqui é um mínimo, né, que a gente tem que colocar. Se eu colocar aqui, por exemplo, perto de 20, ele só vai pegar dentro da tabela valores aqui do total bill acima de 20. E se eu colocar a conta máxima aqui, ele vai
colocar, aqui no caso está 30.07, ele só vai pegar valores abaixo de 30.07. E aqui eu consigo filtrar, né? Dá pra ver que tá tudo coerente aqui com o nosso filtro. E o sexo aqui é um drop-down, onde a gente vai optar por masculino, feminino e também os todos, né? Que aí não tem um filtro, tecnicamente. Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente tem que setar aqui os widgets, né? Então, o primeiro widget é o quê? É da conta mínima. Então, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai importar o float slider, porque é um valor float que a gente está fazendo aqui. Dá pra ver que ele tem um resto, né? Daria para fazer também com só valores inteiros. No caso, a gente teria que utilizar o slider só para inteiros. O value, ele é o valor padrão. Então, aqui eu seto o valor padrão como mínimo. Toda vez que eu rodar o código, ele vai colocar o valor mínimo aqui. Então, isso aqui é só para setar o valor padrão mesmo, que ele sempre vai estar ali. O mínimo é justamente para a gente ter ideia do tamanho desse slide. Então, o mínimo é realmente o valor mínimo que a gente precisa. Então, eu puxo diretamente do dataset. E o máximo também, o valor máximo dentro de total bill, para a gente não ultrapassar, né? No caso aqui é 50.57, mas se eu determino, por exemplo, 100, ele iria ficar incrementando aqui até chegar em 100. Porém, esse processo é meio à toa, né? Porque se a gente não consegue puxar mais nenhum dado acima de 51 aqui, por exemplo, não tem tanta necessidade. E aqui também a gente tem um step, que é o quê? É de quanto em quanto que ele vai subir ou descer. Então, aqui a gente está vendo, ó, eu vou mover um pouquinho e ele sobe de 6,07 para 6,57. Aí eu subo de novo, ele vai para 7,07 e assim por diante. Então esse step ele pode ser maior, pode ser menor, mas é basicamente como que o comportamento aqui do slide vai funcionar em questão de dar um passo, né? Então, aqui é 12, vai virar 12,57, 13. Mas se eu coloco um step 2, ele vai de 2 em 2 e assim por diante. O Max Slider é para fazer o conta máxima aqui, não tem tanto segredo, a única coisa que vai mudar aqui é a descrição e também o valor padrão, certo? E aqui o drop-down, então a gente vai importar aqui um drop-down e a gente vai colocar todas as opções, né? Que no caso seria todos, masculino e feminino, o value, que é o padrão, que seria todos, e a descrição. Beleza, com tudo isso, aqui a gente já tem os widgets criados, a gente vai passar aqui dentro do interact, que é justamente para plotar o que? A função de atualização e as informações dos sliders aqui e também do drop-down, que seria os widgets, né? Porém, a gente tem que ver aqui também como que vai funcionar a função de atualização, que toda vez que a gente faz uma alteração aqui, ele atualiza sozinho. Então, eu estou movendo aqui, ele vai atualizar sozinho, né? Como se ele desse um refresh na célula, né, e a gente não precisa ficar apertando aqui, né, tipo, executando a célula. Então, essa função que vai fazer todo esse filtro. Então, vamos ver como que ela funciona. A gente vai passar sempre o mínimo que a gente quer, né, para o slider, o máximo para o slider e o filtro aqui de gênero. Então, aqui a gente vê, né, também os parâmetros e a gente vai fazer o filtro agora. Então, esse filtro, ele é feito através do Pandas. E aqui o que a gente está falando para ele? Eu vou filtrar sempre o data frame de acordo com que o total bill seja maior ou igual ao bill mínimo e menor ou igual ao bill máximo. Ok. E aqui a gente tem uma condição que seria o quê? Se tiver o filtro de gênero aqui diferente de todos, o que ele vai fazer? Ele vai mapear aqui masculino para male e feminino para family e ele vai filtrar aqui de acordo com o que a gente passou. Então, essa aqui é uma nomenclatura Pandas, né? E ele basicamente está verificando aqui se é masculino e se é feminino e pegando todos os dados que são somente ou masculino ou somente feminino. Agora, a gente não tem um else aqui porque, né, como é todos, a gente não precisa aplicar nenhum filtro, beleza? Então, o comportamento é esse mesmo. Ele vai sempre filtrar aqui. Então, aqui, por exemplo, né, ele está 45,57 e aqui 50,81. Aí ele pegou só 4 dados e basicamente funcionando corretamente. O sexo também, aqui no caso só masculino, né? Mas, por exemplo, se eu trocar para feminino, ele já deu vazio, ok?
Vamos para o exemplo 2 então. Aqui no exemplo 2 a gente vai elevar um pouquinho o nível, tanto do filtro quanto da visualização. No caso, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer um gráfico interativo com filtro por continente. Então, essa base de dados aqui, ela é uma base que ela mostra tanto o PIB per capita, como a população, como a expectativa de vida. E a gente tem outras informações também, que é o ano que isso foi medido, o continente e o país. Então, o que a gente quer aqui principalmente? É o PIB per capita, que a gente vai colocar no eixo X, a expectativa de vida que vai ser no eixo Y, e o tamanho da bolha, que a gente vai fazer um gráfico de bolha, proporcional à população. Então, vamos ver aqui como que funcionaria antes de eu explicar o código. Mas basicamente, a gente vai ter um gráfico assim. Então, é um gráfico de bolha. A gente vê aqui o PIB per capita, a expectativa de vida no eixo Y, e aqui a gente consegue acessar algumas informações porque o Plotly ele consegue fazer um gráfico interativo. Então aqui, por exemplo, se a gente colocar o mouse em cima, a gente vê o país lá, né? Então cada bolinha dessa aqui, né? Aqui no caso Ásia, né? Se eu quiser tirar ou colocar, vamos colocar só Ásia aqui. Então a gente vê aqui que é o Japão, aqui é Taiwan e assim por diante. Cada bolinha dessa é um país. E a gente consegue ver o tamanho da população através do tamanho da bolha, né, visualmente. E o PIB per capita e a expectativa de vida nos eixos. Então vamos voltar tudo aqui. E vamos ver os filtros. O ano, aqui a gente consegue utilizar um slider também, né, para modificar o gráfico. E eu criei caixinhas de seleção para a gente selecionar quais continentes a gente quer. Então, eu posso selecionar aqui quais continentes eu quero e ele vai atualizar automaticamente. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Aqui nos widgets, a gente vai ter um slider para o ano, assim como a gente viu no exemplo 1. Porém, aqui a gente vai utilizar o int slider dessa vez, que é só para números inteiros. O valor padrão vai ser 2007, que é o último ano que tem registro aqui nesse dataset. E aqui no mínimo e o máximo a gente vai colocar o ano mínimo e o ano máximo também, assim como a gente viu, né, para não extrapolar aqui desnecessariamente. O step, né, que é o passo, o que ele vai dar de passo aqui, conforme a gente alterar o slider, né, que a gente está em 1997, alterei e foi para 2002. A gente vai utilizar o 5, por quê? Porque esse dataset, o step dele é de 5 em 5. É como se todos os dados ali fossem medidos de 5 em 5 anos. Então, se a gente coloca 2 aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês, a gente vai atualizar aqui para 2004, por exemplo, ele não vai ter dados. Então é bem importante se atentar a isso também. Nesse caso, não faria sentido eu colocar números abaixo de 5 ou que não sejam múltiplos de 5. Então faria sentido eu colocar um step 10 aqui, por exemplo? Faria. Por quê? Porque aí ele vai conseguir alterar de acordo com os dados do dataset, né? Ele vai dar certinho aqui em relação ao filtro, porque ele faz uma comparação de uma expressão igual, né? O ano tem que ser igual a 1982, o ano tem que ser igual a por exemplo, 2007, né? 2002, 2007 aqui, beleza? Vamos voltar aqui o step para 5 então, e vamos ver aqui os checkbox. Para cada checkbox desse aqui, a gente precisa ter uma instância, né, de um checkbox. Então, aqui eu criei para cada continente, coloquei que a descrição é Ásia, Europa, África, Américas, Oceania. E ficou aqui, no caso, 5 checkbox. E na interface interativa, a gente vai chamar novamente o método de interact. A gente vai passar a função de update, que é a de atualização. A gente vai passar o slider. E a gente vai passar todos os checkboxes, que é obrigatório passar todos eles, ok? E a gente vai ver aqui como que ficou a função de atualização, então. Ele vai receber todos os parâmetros, e aqui ele vai fazer o quê? Primeiramente, um append, né, que são dos continentes selecionados. Então, se Ásia, né, que foi o que eu passei aqui, se o checkbox da Ásia for true, né, verdadeiro, ele vai dar um append em Ásia. Europa, dá um append em Europa, assim por diante. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou filtrar pelo ano igual ao ano que eu quero. Por isso que aqui no step, né, se eu colocar um ano que não existe,
no slide, né, colocar o step, né, aquele exemplo que eu dei para vocês. Se eu coloco o step 2 e para em 2004, não tem o ano 2004. Aí eu estou filtrando diretamente aqui e ele não pegaria. Porém, eu posso fazer um slider também que verifica o ano maior ou igual e menor ou igual. Aí encaixaria nesse exemplo. E também aqui eu vou filtrar que o continente ele tem que estar dentro dessa lista, né? Então ele verifica aqui, vai colocando todos os continentes na lista, todos que fizerem parte da lista. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar, beleza? Após o filtro, a gente vai fazer o quê? Somente fazer o gráfico. Então a gente vai utilizar aqui o Plotly, né? Eu estou usando o PX aqui, porque é basicamente o que a gente colocou aqui para ser uma nomenclatura, né? E é o Plotly Express. O Plotly tem várias versões, o Express é mais interessante porque ele realmente faz as coisas um pouco mais rápidas, né? Ele tem uma facilidade maior aqui para a gente alterar alguns parâmetros. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer um gráfico de dispersão, que é o scatter. A gente vai passar o data frame filtrado. A gente vai passar aqui o eixo X, que é o PIB per capita. O eixo Y, que é a expectativa de vida. O size aqui é o tamanho da bolinha. Então, o tamanho da bolinha ela vai ser proporcional ao POP, que é o que? O tamanho da população. A cor ela vai variar de acordo com a variável do continente. E o hover name, que é o nome que a gente vê quando coloca o mouse aqui, né? No caso ele está Estados Unidos, aqui está México, é esse nome. Ele vai ser o quê? O country, certo? E o size max, que é o tamanho máximo da bolha, é 50, por quê? Porque se a gente não estabelecer um padrão aqui, pode ficar muito pequeno ou muito grande. Aqui no caso está um tamanho agradável para a gente ver, né? E ele vai ter um tamanho máximo aqui, sem poluir demais o gráfico. Ok? Aqui são só informações de labels, né? Então temos o título, temos aqui as labels, que seria o PIB per capita, que a gente está meio que mapeando, né? Essa coluna aqui é do PIB, então é PIB per capita. Essa aqui é de expectativa de vida, então vamos colocar expectativa de vida, e assim por diante. E aqui a gente simplesmente vai dar um update, colocando a fonte do que a gente quer, né? Do título. Então, para destacar um pouco mais aqui do restante, colocamos uma fonte maior. E aqui os títulos, né? PIB per capita, expectativa de vida e o continente. Depois disso, a gente só dá um show aqui para ele mostrar na tela. Então, a função é basicamente isso. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, o display, né? Igual a gente colocou aqui no final, ele mostraria somente o data frame. Né? Mas como eu quero ver um gráfico, aí ele vai mostrar somente o gráfico, ok? Então a gente tem essa interação bem interessante aqui, a gente consegue alterar de acordo com o que a gente quer e selecionar o ano. Então a gente vê aqui, né, que ele vai alterando de acordo com esses dados. Aqui, nesse caso de 1972, ele ficou até esquisito, porque aqui no Kuwait, ele é quase um outlier aqui, né? Ele está num PIB enorme, expectativa de vida ali mais ou menos, só que é um país bem pequenininho, e aí a gente vê que conforme vai passando o tempo, o gráfico vai ficando um pouco mais agradável de visualizar. Então por hoje é isso, pessoal. Esse vídeo era mais para dar uma noção dos widgets, né, que a gente consegue colocar aqui, da forma que eles vão funcionar. O IPyWidgets é uma biblioteca bem grande, onde que a gente tem aqui muitos e muitos widgets para serem explorados, então dá para vocês virem aqui e alterar também, fazer de acordo com a necessidade de vocês. Tem muita coisa interessante, como, né, aqui tem caixinha de texto de password, tem como implementar HTML aqui junto, tem como colocar cores também, colocar caixinha de data, entre outras coisas. Isso aqui dá para vocês explorarem bastante, utilizando outros datasets também, né, outras bases de dados, e colocando de acordo com a necessidade de vocês, ok? Então é isso, vou colocar esse notebook aqui no GitHub, com o link na descrição, e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aí abaixo que eu estarei respondendo, beleza? Até mais, é nóis, tamo junto!